Bom, aproveitando que o Bitcoin segue barato e caindo, eu vou ensinar para vocês aqui nesse vídeo uma estratégia que é um pouco de fato avançada, mas eu acredito que vai te ajudar muito nesse ciclo, justamente porque você vai utilizar dos Bitcoins que você já tem, eventualmente para se aposentar nos próximos anos. Tudo que você precisa fazer é deixar o like aqui nesse vídeo e ficar muito atento, porque como eu falei, é uma estratégia um pouco avançada que já é realizada pelos maiores tubarões, maiores investidores e os caras mais poderosos dentro do mercado financeiro. Então a gente vai trazer essa ideologia para a cripto, uma estratégia utilizada com Bitcoin, com DeFi, que a gente vai estar fazendo aqui na prática, tá? Então se inscreve, deixa o like, a gente já cai para dentro aqui sem enrolação. O que nós fazemos aqui no mercado tradicional, o que grandes investidores fazem no mercado tradicional? É aquele conceito chamado buy, borrow and die, em você comprar, acumular, né, ativos ali, emprestar e vender. Só que isso o pessoal faz no mercado tradicional normalmente com imóveis. Então, mais ou menos como funciona? Vamos dizer que você tem um imóvel lá avaliado em cerca de 50 milhões, né? Você comprou um imóvel ali, vale cerca de 50 milhões. E você vai usar esse mesmo ativo para que você gere uma certa renda para que você viva. Então, se a gente tem esse imóvel a cerca de 50 milhões e normalmente ele tem uma apreciação de cerca de 8% ao ano, passou ali mais ou menos cerca de 10 anos, eu vou ter dobrado esse valor. A casa ela não vale mais cerca de 50 milhões, ela vale cerca de 108 milhões depois desses 10 anos devido a essa apreciação. Imóvel é um ativo escasso, Deus não vai construir mais terras, governo continua imprimindo dinheiro, inflação alta, que faz com que, obviamente, terras e imóveis acabem se valorizando. Há uma média aqui. Então, depois de 10 anos, esse seria o seu patrimônio. E o que o pessoal faz? Pega emprestado o valor equivalente ao imóvel e depois morre. Por que isso, galera? Porque você não paga imposto nenhum. Então, quando você vê muitos bilionários com grandes riquezas, a maioria deles vive em dívida, só que uma dívida estruturada. Eles colocam o ativo como colateral, como nesse caso aqui, a casa, 50 milhões. 10 anos depois, ela vale 108 milhões, ou seja, uma apreciação de 8% ao ano. Só que isso aqui está dado como colateral, o dinheiro está na mão da pessoa. Então, ela pode muito bem pegar esse dinheiro e pegar cerca de 4% desse capital para viver. Isso vai depender do valor colocado, mas é a estrutura que eu quero que você preste atenção, porque é essa estrutura que dá para ser utilizada com o Bitcoin, em que você coloca o ativo como colateral, ele vai valorizando ao longo do tempo, você vai tirando valor sobre isso e você não vai pagar R$ 1 de imposto, porque isso não é uma renda tributável advindo de dívidas, né? Você vai estar com empréstimo ali em colateral, então não vai pagar imposto, vai viver através disso, vai estar ganhando cada vez mais dinheiro, porque o capital ele vai continuar se valorizando no ativo escasso, não vai pagar imposto, depois vai morrer, vai ficar tranquilo e vai viver a sua vida. Então, isso é o que grandes investidores fazem. As pessoas mais ricas do mundo utilizam esse conceito justamente para não pagar imposto e fazer justamente o que eu falei para vocês. Agora, trazendo isso para o Bitcoin, por que o Bitcoin muda essa equação e deixa as coisas mais interessantes? Primeiro, qualquer um consegue adquirir uma quantidade de Bitcoin, ele é fracionado, então você não precisa ter R$ 1 milhão para comprar um imóvel, você consegue ter uma fração disso, sei lá, 50, 100 mil reais, e você consegue estar fazendo esse processo, você consegue comprar, não precisa de um capital muito grande para comprar um imóvel. Outro ponto é uma oferta ilimitada, então nós estamos falando de um ativo que quanto mais inflação nós temos, isso vai acabar beneficiando o Bitcoin, a sua reserva de valor, porque ele é um ativo escasso, não vai ter mais dele, assim como também não vão ter mais terras, então isso é um ponto muito importante. Os retornos do Bitcoin, eles são diferentes do retorno de imóveis. Se a gente pega aqui imóveis, foi o que eu falei para vocês, a apreciação depende em que lugar você está, se está nos Estados Unidos, se está em Portugal, o mercado de Portugal, a imobiliária é muito quente. Depende, mas em média a apreciação 5, 8% ao ano em imóveis. Quando a gente fala no Bitcoin, levando em consideração períodos de bear market, nós estamos falando algo entre 20% a 30% ao ano. Né? Anos de bull market, essa média sobe para 50% a 100%, mas levando os períodos em média, 20% a 30%. Então, é muito mais escalável, muito mais eficiente. E, obviamente, a vantagem fiscal. Você não vai pagar nenhum imposto, não é evento tributável você pegar
empréstimo contra o seu Bitcoin, os seus ativos ali, certo? Então, qual que seria a quantidade aqui? Como você viu, 0,21 Bitcoins dá quase cerca de 100 mil reais, e essa ideia de 100 mil reais é que normalmente o patrimônio, de fato, ele explode depois dos 100 mil reais. Eu tive essa experiência, muitas pessoas tiveram essa experiência, e a matemática explica isso, né? Que isso aqui, os primeiros 100 mil reais, se você for investir R$ 1.000 por mês, a uma taxa de 7% ao ano, demoraria 8 anos. E o resto seria mais exponencial, mas isso levando 7% ao ano. Quando a gente leva em consideração o Bitcoin algo entre 20% a 40% ao ano, esse processo ele é mais rápido. Então 0,2 Bitcoins, acredito que a maioria ainda consegue obter. É uma poupança de alta rentabilidade. Você coloca você já no top 1% dos holders de Bitcoin, na elite, tá? Proteção contra a inflação e os benefícios dessa escassez digital. Agora, como que a gente faria isso na prática? Qual que é a ideia de colocar isso no BTC, tá? Então, a ideia é você colocar o seu Bitcoin colateral emprestado, né? Você dá ele como colateral, pega um valor em dólares emprestado, e com esse valor em dólares aqui, você pode fazer uma série de coisas. O modelo mais básico dessa equação é você simplesmente não fazer nada. Você deixa o Bitcoin aqui, pega dólar emprestado, vai eventualmente viver desse valor, vai tirar uma parte disso daqui para viver, porque você tem que pagar os seus juros aqui também. A gente já vai para a prática fazer isso, vai ficar muito mais fácil daí na prática, tá? Mas você pega esse valor e vai justamente tirar uma renda desse valor aqui, certo? Não é evento tributável. E outro, o teu Bitcoin, claro, você tem que lembrar que ele é volátil, mas eventualmente com o tempo ele continua subindo, o que eventualmente com o tempo vai te dar mais margem para você continuar tirando aqui. Só que tem uma grande questão, você está pegando um valor emprestado, se o Bitcoin cai, você pode eventualmente ser liquidado, então tem algumas regrinhas de bolsa que devem ser levadas em consideração. O caminho mais comum que a galera toma é pegar cerca de 50% de crédito, 50% de colateral, né? Dei colateral, vou pegar 50% do valor emprestado. Só que isso para imóveis, ativos um pouco menos voláteis, né? Que não acaba depreciando tanto assim. A zona mais segura dá para trabalhar entre 20% a 30%, tá? E a zona ultra conservadora entre 10% a 15%. Hoje, no DeFi, os juros ele vai variar, tá? Hoje, em dólar, os juros ele inclusive está baixo, cerca de 3% a 4%. A gente já vai para a prática, tá? Então, o importante de você lembrar, os juros não são um problema se o ativo do colateral cresce mais rápido, então só não vai valer a pena se os juros que você está pagando for acima de 10%, 15% ao ano, né? E você paga juros com renda externa. Então você ajuda nesse processo que eu já vou fazer na prática com você, para você justamente ir repagando isso daqui e esse valor que você está tirando do colateral, você consegue movimentar ele, tá bom? Como fazer isso na prática então? Galera, seguinte, na Aave, a gente vai ter que colocar o nosso Bitcoin em WBTC, em uma forma sintética. Então, não vai fazer isso com toda a sua posição de Bitcoin. Foi o que eu falei, é uma estratégia avançada, quem tem um pouco mais de capital, despendeu um pouco mais de tempo aqui, mas é uma estratégia que, cara, é a estratégia praticada pelos maiores investidores das maiores riquezas do mundo, tá bom? Então, como é que a gente faz esse processo aqui, que ele é super simples, eu já fiz, eu faço, então tem risco, obviamente, mas se você faz com cautela, com gerenciamento de risco, a coisa funciona. Então, como eu ensinei vocês na aula que a gente teve na semana passada, você vai ter que ter uma carteira, vai ter que colocar seus fundos na carteira. Se você ainda não viu a aula, separa ela para você ver aqui, é gratuita. A gente ensinando a fazer renda passiva, como se comportar durante esse ciclo de baixa. Então, você conecta a tua carteira e você tem que ter, obviamente, WBTC na tua carteira. Para fazer a troca, você pode utilizar a Uniswap aqui, tá? Então, beleza, tô aqui, tô com a grana, tô com os WBTC, o que eu vou fazer então? Eu vou dar como colateral, eu vou emprestar os meus Bitcoins. Então, eu posso vir aqui na Aave, clicar aqui em Markets, na rede da Ethereum, e aqui eu vou conseguir, ó, emprestar o meu Bitcoin. WBTC tem cerca de 3 bilhões de dólares praticamente emprestados aqui, para você ter uma noção. Então, eu vou emprestar, vou ganhar 0,01% de yield em cima do BTC, o que não é nada, né? Tô com 10 dólares de BTC só para simular o processo.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Supply agora, já escolhi o contrato, já escolhi ali, e agora eu vou dar o máximo do meu BTC, que é 0.001 só para fins práticos aqui. Vou aprovar, certo? Para ele aceitar aqui a minha transação, vou fazer a confirmação aqui, e aí ele vai aprovar o gasto desses bitcoins, e eu vou clicar aqui em Supply, e aí vou estar fazendo esse depósito dentro do contrato. Já vamos falar dos riscos aqui, tá? Mas é simples, você consegue fazer isso de qualquer lugar do mundo, o Bitcoin é soberano, você não tem burocracia para fazer isso. Se fosse fazer isso no mundo real, você teria que ser um cara com muito dinheiro, um cara com muito contato, uma conexão muito boa com o banco para conseguir empréstimos mais altos, dado com aquele valor em garantia. Aqui qualquer afegão médio, qualquer um pode fazer isso, cara. Isso que é o bom do mercado DeFi. Pronto, Supply WBTC. Agora eu vou fazer aqui o depósito, certo? Pronto. Estou depositando meus WBTCs ali, os meus bitcoins aqui na Aave, no contratinho para ganhar, certo? Só esperar um pouquinho. Pronto, pronto, foi. Agora eu vou dar o close aqui, beleza. E pronto, já tenho tá aqui a minha posição, ó, tá vendo aqui, ó? Se eu vamos aqui em dashboard agora que vai aparecer a minha posição. Pronto, ó. Tenho $10 em Bitcoin emprestados, tá? Eu posso utilizar ele como colateral agora, tá vendo aqui, ó? Colateral tá verdinho. Eu posso desativar se eu quiser, a ideia é deixar ativado porque eu vou utilizar ele como colateral. Agora, o que que eu posso estar fazendo? Pegando o dólar dessa posição. Então, hoje está em $10. A ideia é que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa posição esteja superior. E aí é que vem as estratégias complementares que você pode fazer aqui. Por quê? Se eu pegar aqui agora, eu posso pegar o SDT emprestado. Então, se eu pegar o SDT emprestado, que é dólar, eu vou estar pagando juros de 3,44% ao ano. É baixíssimo desses juros aqui. Não tem boleto todo mês que chega para mim, eu posso repagar isso daqui quando eu quero. Então, essa é a maravilha, não tem boleto. Mano, isso aqui é a melhor coisa do mundo. É que é a primeira vez que talvez vocês tenham tendo contato, se você não viu vídeos antigos aqui do canal. Então, eu amo DeFi, então falo isso aqui com muita empolgação. Então, 3,44% de juros ao ano, o teu Bitcoin vai estar cerca de 10, 15, cenário mais realista, no cenário base, a gente está falando de 20 para cima. Então vai dar para pagar os juros tranquilo, você vai conseguir tirar uma renda e vai estar conseguindo também, presta atenção aqui, nesses dólares que você está pegando emprestado, vamos dizer aqui, vou pegar emprestado agora, ó, eu consigo pegar até $7 da minha posição, até 80%, só que eu não vou pegar 80% por causa da liquidação, galera. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, para pegar um cenário da zona segura, algo entre 20% a 30% o seu LTV. O que que é o LTV? Se eu dei $10 de Bitcoin emprestado e eu estou pegando $5, significa que eu estou pegando 50%. Eu tenho 50% do LTV, sacou? Então, pega um pouco menos do que isso. Então, se eu tenho $10, eu vou pegar uns $3 emprestado, que é mais ou menos 30% da posição. Então, tenho aqui, ó, vou pegar emprestado $3 para você ter uma noção. Ó, a minha liquidação está em 2,63. Não está mal. Né? Se eu quiser ficar mais conservador, eu vou deixar ela acima de 3. Conservador absurdo acima de 3. Então, 2,5, 2,80, 2,9, não, 2,9, 2,7. 2,7 vai ficar em 2,92 e tal, mas eu tô tranquilo em cerca de 30%. Lembrando que essa operação tem risco de você ser liquidado. Se acontece um crash histórico, o Bitcoin cai 80%, você pode ter um problema, né? Então, por isso que é sempre deixar isso aqui conservador, tá? Conservador. Acima de 3 é o máximo conservador. Então, vou pegar aqui esses $3 emprestado, tá? Vou confirmar aqui na minha carteira. Isso é com $3, galera. Eu tô só simulando, né? A ideia aqui é com valores muito maiores, né? Justamente que compense cada vez mais, o patrimônio vai crescendo na bola de neve e o processo vai sendo feito. Pronto, peguei dólar emprestado, tá ok, vou fechar aqui, pronto. Agora, galera, aqui tá minha dívida, ó, tá vendo aqui, ó, débito, dívida. Eu posso repagar isso aqui quando eu quiser. Eu posso trocar a minha dívida por uma outra coisa se eu quiser. Tem várias opções aqui, você precisa um pouco mais de conhecimento de DeFi, não vou me aprofundar muito. Se quiser se aprofundar,
Entra no DeFiverso, as vagas estão abertas, daqui a 4 dias a gente está fechando. Essas e várias outras estratégias mais avançadas a gente ensina dentro do DeFiverso, você aprende diretamente comigo. Eu vivo desse mercado já tem anos, então você vai aprender com quem realmente ensina aquilo que vive, com quem tem o método validado, que já se provou ao longo do tempo e já foi replicado por milhares de alunos. Link vai estar aqui embaixo na descrição, tá? E no comentário fixado também, defiverso.com. Agora, posso repagar, posso fazer o que eu quiser, agora tem 3 dólares, tenho capital aqui para mim fazer o que eu quiser, que é justamente esses dólares que estão aqui na minha carteira, ó, esses 3 dólarzinhos ali, aqui tá na Polygon, mas o que tá na Ethereum é esse aqui, ó, e agora eu posso fazer o que eu quiser, inclusive, galera, 3% aqui de juros que eu tô pagando, né? Se eu quiser ainda trabalhar esse dinheiro, claro que se adiciona uma camada de risco, e quando eu falo camada de risco, é tipo se a Aave falir. Se a empresa que você empresta dinheiro falir, como aconteceu com o Banco Master, como aconteceu com o Banco Will, isso perde dinheiro, não perde? A mesma coisa aqui. Se a Aave falir, você vai perder o dinheiro que eventualmente estava ali, né? Se o contrato tiver um problema. Ainda assim, se a Aave falir, nem tem tanto problema assim, porque o contrato ele é imutável, o contrato está programado lá, não tem como alterar aquele contrato. Então, ainda assim, sobre essa perspectiva de código, desenvolvimento blockchain, na minha visão, acaba ainda sendo mais seguro, mas tudo bem. Aí vai de cada um. Mas aqui é que está a questão, esse aqui, de fato, é o risco do aplicativo. Fora o risco da operação, que é a liquidação, tá? Agora, com esse dólar, o que eu posso fazer, galera? Eu posso vir na própria Aave aqui, ó, em Markets. Vamos ver quanto que está pagando. Tudo bem, ó. Se eu quiser diminuir os meus juros, eu posso emprestar o meu dólar a 1,91%. Ou o meu SDC a 2,26% ao ano. Meus juros é um pouco maior que isso, certo? Certo. Só que não existe somente a Aave de aplicativo. Se eu for, por exemplo, na Fluid, que é um outro sistema de empréstimos, e vim aqui em Lend, ainda na rede da Ethereum, olha só, eu vou emprestar meu SDT a 4,34% ao ano. Ou seja, aqueles 3 dólares que eu colocar aqui, ele vai gerar juros para mim a mesma taxa do que os juros que eu vou estar tendo que pagar no meu empréstimo. Logo, eu não vou estar pagando juros nenhum, o meu capital que vai estar travado de colateral em Bitcoin, ele vai continuar valorizando ao longo dos anos, eu não vou estar pagando nenhum imposto, essa bola de neve continua crescendo e eu posso, ainda mais estruturadamente falando, pegar esses dólares excedentes aqui e quando o Bitcoin cair, eu comprar mais Bitcoins para aumentar mais o meu colateral e, eventualmente, quando o Bitcoin subir mais, eu poder pegar mais dinheiro emprestado. Então, você percebe que isso começa a formar um flywheel que, se feito dessa forma certa, com acompanhamento e conhecimento, esse flywheel, essa bola de neve, ela vai rolando, enrolando, enrolando, enrolando e ficando cada vez maior. Isso, meus queridos e queridas, é uma estratégia de investimento que dá para ser utilizada, obviamente, com cautela, de forma estruturada. Na Solana também é possível fazer. Nós temos a Júpiter aqui, que tem a parte de empréstimos, né? Você tem aqui, por exemplo, cadê o CBTC? Ah, ele não está deixando eu emprestar CBTC, né? Mas se eu quiser adicionar um pouco mais, digamos assim, de complexidade na operação e ganhar um pouco mais, dá para ganhar um pouco mais. Se você vem na Camino, por exemplo, vou jogar esses dólares lá na Solana, e vem na Camino e vem aqui na parte de lending, claro, você adiciona um pouco de risco na estrutura, mas quanto maior o risco, maior o rendimento. Isso vai de você, base do teu conhecimento. Mas se você pegar lá aqueles dólares e jogar aqui para Solana e transformar ele no PayPal, por exemplo, e colocar no APY, você vai estar ganhando 6,40%. Vai estar pagando juros e vai estar sobrando rendimento ainda. Então aqui tem várias opções. Por isso que eu sempre falei para vocês que não existe... A valorização não é a única forma de ganhar dinheiro dentro do mercado cripto, tá? Riscos e erros que você não pode cometer. Deixar o LTV muito alto, ficar fazendo looping muito agressivo, que nem, tô emocionado do bull market, então tô toda hora pegando mais dólar, comprando mais Bitcoin, colocando colateral e fazendo isso daqui. Se o Bitcoin cair, você vai tomar, porque você não tem mais caixa para comprar mais, para aumentar o seu colateral, para melhorar o seu health factor. Então, sem emoção, tá? Sem emoção, faça de forma estruturada. Pagar juros com o próprio empréstimo, né? Tipo, daquilo que você pegou, você vai tirar daquilo mesmo para estar colocando. Então, por isso que eu falei,
coloca aquilo para render, dá uma estruturada um pouco melhor ali, paga os juros com a renda do teu trabalho, vai ajudar muito nessa perspectiva, tá? Tratar isso como dinheiro grátis, ele dá esse sentimento de dinheiro infinito, é a estratégia que a gente chama de money glitch, né? Infinite money glitch, que é dinheiro infinito, mas não veja dessa forma, né? É muito fácil ver dessa forma, mas não olhe sobre a ótica de, cara, uma parte financeira estruturada da sua carteira, tá? E esquecer que o Bitcoin cai entre 30% e 50%, como a gente acabou de ter. Então, por isso, a LTV lá embaixo, 20% a 30%, né? E estruturado, tem a caixa para você eventualmente conseguir comprar mais e colocar como colateral se a coisa ficar muito apertada e você continuar no jogo, beleza? Mas dado que, por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, dado que o cenário do Bitcoin já caiu 50% e está num bom momento de compra, na minha visão, começar a fazer isso agora, com visões para 2, 3, 4 anos na frente, pode ser inteligente, porque a gente tem assimetria agora. A queda de 50% aconteceu. Daqui para baixo, mais 50%, o Bitcoin vai a zero. Então, que seja mais 10, mais 20% daqui para baixo, a gente tem esse teto, mas daqui para cima é meio que, né, ilimitado, infinito. Então, a gente tem uma simetria muito forte. Não saia fazendo isso se você não entendeu completamente. Entra no DeFiverse se você quer se tornar um especialista em DeFi. Como eu falei, essa é só uma das estratégias que a gente ensina lá dentro. Tem várias outras para você estar rentabilizando em todos os cenários do mercado, ser um investidor de verdade. Parar de ficar fazendo rabisco em gráfico e começar a se comportar como um investidor de verdade, que surfa ciclos, cresce patrimônio, faz a bola de neve, fica rico e vive do mercado de renda. E não precisa se preocupar com mais nada, né? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo com outro amigo para que ele tome conhecimento disso aqui também, tá? Resumindo, você vai usar o Bitcoin como colateral para acessar a liquidez. Mantenha exposição no ativo sem vender, pagando juros com renda externa ou juros dos juros de acordo com a sua complexidade da operação, mantendo a LTV lá embaixo e deixando o tempo trabalhar ao seu favor, galera, tá bom? Exatamente como os maiores investidores e grandes riquezas fazem há décadas e séculos nesse mercado. Beleza? Agora a gente consegue fazer, só que de forma programável, descentralizada, estruturada e global, tá? Com qualquer um podendo fazer. Tamo junto, espero que você tenha gostado. Ótimo fim de semana, ótima semana e até a próxima.